Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Bem, estamos aqui novamente em casa, como podem perceber. Como não estamos transmitindo somente para os nossos colegas e frequentadores da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier de Santa Cruz do Sul, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. É de bom alvitre que eu me apresente. Então eu sou Julci Severo. Hoje trazemos uma reflexão constante do livro A Gênese, capítulo 18, Os Sinais dos Tempos, onde Allan Kardec faz uma abordagem sobre os sinais dos tempos e sobre a nova era. Vamos fazer então uma abordagem, uma visão sistêmica entre os ensinamentos propostos por Kardec e o momento que vivemos na Terra hoje. Como todo o trabalho que fazemos na nossa sociedade espírita, vamos começar com uma oração de abertura. Serene os vossos pensamentos. Procurem se elevar, elevem seus corações, suas almas ao Mestre Jesus, rogando que neste momento a sua proteção e a sua bondade, os seus espíritos benfeitores, possam nos envolver na sua sabedoria e na sua paz, para que os ensinamentos de hoje possam trazer um efeito benéfico para as nossas vidas, a fim de que possamos compreender o momento que vivemos. Muito obrigado por tudo, Mestre Jesus. Que assim seja. É um momento delicado que passa a humanidade, queridos amigos. A ordem ainda é o isolamento social como a principal ferramenta para conter a propagação da pandemia do coronavírus. Então, ficar em casa é um dever cívico. Vemos que o mundo se debate atrás de soluções. E não há mais diferenças na luta contra este vírus. Todos unidos num só propósito, todas as raças, todas as etnias, envolvidas num processo de união que favorece a solução para o problema que vivemos. A pergunta que cabe neste momento é: estamos vivendo aquilo que foi predito nas Escrituras? Como o Apocalipse, por exemplo? É os sinais dos tempos? Ou nas centúrias de Nostradamus? Será? Não sei. Não é objeto desse trabalho. Eu apenas cito isso porque muito se fala a respeito, muitos especulam e muitos lançam nas redes sociais notícias falsas, tumultuando e assustando ainda mais as pessoas que já se encontram apreensivas, inseguras e com medo. O Espiritismo não. Ao contrário, o Espiritismo, como uma ferramenta esclarecedora, lança neste momento a visão da sabedoria dos espíritos benfeitores como um instrumento a aplicar, um colírio para abrir os olhos do mundo inquisitivo, cego pela ignorância. É como um sol que dissipa a escuridão. Aproveitemos então os ensinamentos espíritas. Estamos em transformação, sem dúvida. Transformações das nossas emoções, dos nossos sentimentos, às vezes nada nobres,
é a reforma moral que se apresenta como necessária. E o Mestre Jesus, com os seus ensinamentos lá de 2000 anos atrás, já nos dizia, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 22, o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Viram? É sempre salutar os ensinamentos do Mestre Jesus. A humanidade, portanto, está num processo de adequação ao novo patamar energético que o planeta Terra está assumindo. Isso significa se redefinir, se harmonizar com a nova Terra. A nova Terra predita por João em Apocalipse 21. Que disse João? Depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecidos e o mar já não existia mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas passaram. Então está lá no Apocalipse uma visão de João sobre a terra de regeneração. Essa que logo, logo estaremos habitando. Então, a reflexão de hoje sobre os sinais dos tempos é para nos dar uma ideia, um indicativo de que estamos no caminho. Diz lá na Gênesis: são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? O Espiritismo nos ensina que tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas maiores e nem nas menores coisas. Temos que, portanto, afastar desde logo a ideia de capricho, de tragédia, de castigo divino, porque é inconcebível e inconciliável com a sabedoria divina. Se a nossa época está designada para a realização destas coisas, é que há uma razão há de ter na marcha do conjunto de todas as coisas no cosmos. Isto posto, podemos afirmar com certeza que nosso globo está também submetido à lei do progresso, a lei de Deus, e progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Por isso é que, às vezes, o movimento progressivo se efetua de modo parcial, limitado a uma raça, limitado a um povo, limitado a um continente. Doutras vezes é de modo geral, como está acontecendo agora. O progresso da humanidade, portanto, se cumpre em virtude de uma lei. Não esqueçam disso. Quando a humanidade está madura para subir um degrau na sua evolução, pode-se dizer, portanto, que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se diz na natureza que os frutos e as colheitas
quando estão maduras, podem ser recolhidos e aproveitados. Estas mensagens estão lá, esses ensinamentos lá na Gênesis, de 6 de janeiro de 1868, sob a batuta de Allan Kardec e os espíritos codificadores. Mas muitos espíritos benfeitores e estudiosos espíritas da atualidade atualizaram todo este conhecimento para o momento atual. E nós podemos seguramente dizer que Joana de Ângeles, quando em 2006, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, escreveu o artigo A Grande Transição, estava falando desses momentos, dos sinais dos tempos. Disse ela: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas e na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que habitam a Terra caminham ainda em faixas de inferioridade, e estes estão substituídos por outros mais elevados que impulsionarão a Terra nas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade. Esses espíritos renitentes, insistentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade, na vileza, nas corrupções, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos. E, em se renovando e se predispondo a seguir as leis de Deus, recuperados, poderão voltar à Terra um dia. A dor que momentaneamente nos fere convida-nos, por outro lado, à reflexão e à observância das necessidades de seguir a corrente do amor rumo ao oceano da paz. Logo que passe esse período de aflição, chegará o período da harmonia. Até lá, que todos os investimentos humanos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e irrestrita confiança em Deus. E não é, queridos irmãos, e não é exatamente o que está acontecendo. Não estamos sendo convidados pelos acontecimentos a refletir sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos hábitos. Por quê? Porque se diz que o coronavírus pega mais a faixa da terceira idade, os velhinhos. Porque geralmente a humanidade está acostumada a ver os velhinhos chegar na terceira idade doentes, fragilizados, com baixa imunologia. E a psicosfera que nós estamos vivendo, um termo adotado por André Luiz nas suas obras, e estudado por muitos espíritas, como o Dr. Paulo César Frutuoso, um espírita que atua no lar espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro, um médico ligado a curas espirituais por materializações, com vários trabalhos no YouTube, é só pesquisar. Ele nos fala sobre a psicosfera da Terra. Como nos falam também Carlos Torres Pastorino, Jorge Andréa, tantos outros estudiosos da doutrina espírita. Ele nos diz que a Terra possui duas atmosferas.
atmosfera física e a atmosfera psíquica, que circundam o planeta. A atmosfera física, de marés, de ventos, de tufões, e a atmosfera psíquica de matéria mental, daquilo que produzimos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. E daí ele pergunta: como vocês acham que está a psicosfera da Terra neste momento, sob o ponto de vista psíquico? Quando nós praticamos por ano 100 milhões de abortos criminosos, quando nós temos guerras, quando nós temos abortos, quando nós temos entre dois dos maiores comércios existentes no planeta, o de drogas e o de armas. Quando a Segunda Guerra Mundial matou 75 milhões de pessoas. Quando a corrupção campeia. Ele faz essa abordagem para dizer que nós estamos mergulhados num ambiente propício ao morbo, ao fluido deletério, à formação de agentes nocivos à nossa saúde. E adverte que se nós não nos modificarmos, seremos degradados para planetas primitivos, recuando 25 a 50 mil anos, a idade da pedra da nossa Terra até então. Mas vemos que este período provoca uma imensa maioria de seres o transbordamento da essência divina. Quanta generosidade se vê, quanta fraternidade, quanta atitude boa, quanta bondade, quanto auxílio, quanta compreensão, quanto sacrifício nós estamos vendo, indiferente de raça, de cor, de credo, indiferente de etnia. É para isso que essa ferramenta chamada coronavírus se apresentou. É para que nós possamos compreender a necessidade da modificação. E aí, trazendo André Luiz novamente para a nossa conversa, nós podemos falar de frequência vibratória, porque envolve psicosfera também. O vírus, queridos irmãos, o vírus possui uma baixa frequência vibratória, entre 5,5 e 14,5 Hz. As atitudes que demandam de uma crise como esta, que nos levam a vibrar no amor, na bondade, na compaixão, no perdão, na fraternidade, faz com que nós vibremos acima de 45 Hz, melhorando o nosso estado imunológico para o combate da doença, aliado a todos os cuidados de higiene pessoal e coletiva que nos são orientados pelos organismos de saúde. Onde o vírus está perigosamente atuante, onde há baixa frequência vibratória, onde há raiva, onde há mágoa, onde há tristeza, onde há inveja, onde há egoísmo, onde há corrupção, onde há safadeza. Então a mudança do comportamento moral neste momento é uma das ferramentas mais adequadas. Chega de querer levar vantagem em tudo. Chega de querer tudo para mim e nada para o próximo. Chega de abusos, chega de logros, chega de corrupções, violências. Tudo isso é vibração baixa. E falando de crises, e dizendo que as crises são salutares, lembrei de Albert Einstein, o nosso gênio da humanidade que criou a teoria da relatividade. É uma frase dele que diz mais ou menos assim: não podemos querer que as coisas mudam se sempre fazemos as mesmas coisas. Não é verdade? A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise acontece e depois vem o progresso. Retira os seres da sua zona de conforto, coloca a criatividade em movimento, soluções, invenções se apresentam.
É exatamente isso que nós precisamos entender com esses sinais dos tempos. E também, de Allan Kardec, tem uma reflexão muito boa para este momento, em que ele fala de uma pandemia, lá em 1865, a pandemia de cólera. Vejam bem, 3 anos antes de ter editado a Gênese. Ele foi provocado a falar sobre isso, porque naquela época a pandemia de cólera dizimava populações mundo afora. Na Europa, milhares de mortes. Em Constantinopla, um cidadão enviou uma carta para ele, dizendo que tinham ocorrido mais de 70 mil mortes, mas que os espíritas, em razão da crença religiosa do flagelo pandêmico, Kardec, com a sua lucidez, com a sua fé raciocinada, imediatamente discordou do leitor e fez um artigo a respeito, dizendo que a fé espírita não é antídoto para combater a cólera na época e, portanto, a fé espírita não é antídoto para combater o coronavírus. Mas fez uma excelente abordagem sobre uma força moral que nós podemos obter com a nossa reforma de comportamento, com as nossas atitudes positivas no bem, que repercute no corpo físico, melhorando o nosso sistema imunológico. Falou que o espírita não precisa ter medo da morte, pois sabe da imortalidade da alma. Falou que é necessário seguir as medidas sanitárias, como é necessário seguir as medidas sanitárias hoje. Falou da importância da serenidade para a saúde emocional e mental. Então, nada de pânico, nada de medo, nada de apavoramento. Falou da oração como um recurso primordial para nos mantermos conectados com Deus e com as forças superiores. Vale para hoje também. Falou da mudança de comportamento e de hábitos. Hábitos profissionais, hábitos familiares, hábitos sociais, condutas necessárias visando a saúde pessoal e coletiva. Vejam, em 1865, Kardec deu essas orientações para a pandemia de cólera. Servem exatamente sem tirar e nem pôr para este momento da pandemia de coronavírus. Então, queridos amigos, de certo é que a humanidade se transforma. Como já se transformou em outras vezes, não é a primeira pandemia, tomara que seja a última. A cada transformação se assinala uma crise. E essas crises levam o ser humano a se redefinir. É o que nós esperamos. É uma crise de crescimento. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Por quê? Porque quando todos os homens, quando todos os seres estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus é soberanamente bom e justo, de que nada injusto produz, que não é dele e sim dos homens o mal que é produzido na terra, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo nos ensina e nos faculta. Para que a Terra seja povoada por seres felizes, é preciso que a povoe somente espíritos bons, somente espíritos que se dediquem ao bem. Está havendo a chegada desse tempo. E a época atual é uma época de transição. Confunde-se duas gerações, a que sai e a que chega, no momento em que está se estabelecendo a mudança energética, a psicosfera do planeta está mudando e nós estamos sendo convidados a mudar e a permanecer neste planetinha azul,
com muita paz, com muito amor no coração. Esse é o nosso recado de hoje. Vamos fazer uma oração de encerramento. Relaxando nas nossas cadeiras. Podem colocar água junto a vós para ser fluidificada por esses espíritos benfeitores que acompanham e que comandam esses trabalhos. Respirem fundo, pausadamente, a fim de se harmonizar e se permitam afixarem na sua mente um sentimento de gratidão, dizendo ao Pai e ao Mestre Jesus: muito obrigado por tudo, pela família, pela saúde, pelo lar, pela vida, pelas lições que estamos passando, por sua justiça e por sua bondade, por tudo o que fazem por nós, espalhando legiões de espíritos benfeitores por todo o orbe. Sabemos que ainda somos invigilantes, imperfeitos e vacilantes, mas seguindo as tuas santas orientações, alcançaremos a paz, a alegria. Que neste momento possamos pedir, querido Mestre Jesus, que fortaleça todos aqueles que estão adoentados, que fortaleça todos aqueles que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros e atendentes, em atividade sacrificial, cuidando dos nossos doentes, que fortaleçam as mentes dos nossos governantes, para que tenham ideias que se direcione para a solução amorosa do problema, evitando dano maior a todos. Que a tua paz e a tua luz, Mestre Jesus, vá a todos os recantos da humanidade, aos asilos, aos abrigos de crianças, aos presídios, às zonas de purgação e de dor no plano espiritual, onde houver sofrimento, que a tua paz e a tua luz se instale, querido Mestre Jesus. Muito obrigado, que assim seja. Uma boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Fiquem todos muito bem, fortalecidos com os ensinamentos e com Jesus no coração.